Olá, meus queridos alunos da semana de atualização, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta, né? Como havia prometido, vamos partir para um terceiro bloco aí, correndo o risco de receber uma advertência do nosso coordenador pedagógico. Mas eu pelo menos espero que vocês fiquem satisfeitos ao final da minha aula, que é o que interessa para mim. Agora nós vamos fazer uma atualização jurisprudencial. Aqui, para o aluno saber até onde vamos, a gente vai trabalhar até o informativo 1120 do Supremo, que é o último do dia 18 de dezembro, o 799 do STJ, que é do dia 19 de dezembro, e no periódico Jurisprudência em Teses, eu trouxe até o 227. Evidentemente, só para o aluno mais interessado aí, que nós não vamos falar sobre as ADIs do juiz das garantias, porque certamente essa é a grande atualização jurisprudencial que nós temos, resultado do julgamento no dia 24 de agosto das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Por quê, Charles? Porque isso será objeto de uma aula inteira aí no G7, né? Provavelmente com 6 blocos, estou até com medo de termos que partir para um 7º bloco abordando todo esse julgado. Então aqui não teríamos tempo para isso e é matéria dos cursos regulares. Sem embargo, eu trouxe para vocês algumas súmulas novas, algumas teses do STJ, algumas ADIs que certamente serão cobradas ao longo de 2024. Vamos dar uma olhada? Primeira delas, constitucionalidade do incidente de deslocamento de competência. Charles, o incidente de deslocamento de competência, ele foi introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Está aí na tela para vocês o artigo 109, inciso 5º-A, dizendo que aos juízes federais compete julgar as causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º. E mais adiante, este parágrafo 5º, então, vai dizer, na hipótese de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos firmados pelo Brasil, poderá suscitar perante o STJ, durante o inquérito ou processo, o chamado IDC para a Justiça Federal. O mais interessante, Charles, é que o IDC é do ano de 2004, ou seja, passados algo em torno de 19 anos, o Supremo Tribunal Federal, então, finalmente resolve se pronunciar quanto a isso agora no ano de 2023. E vai reconhecer o quê? Charles, 19 anos depois, já era de se esperar, até porque vários deslocamentos já foram operados pelo STJ, que o Supremo confirmasse a constitucionalidade. E foi o que aconteceu. Só para o aluno entender, na Justiça Estadual, converse com um colega seu que trabalha como promotor estadual, como juiz estadual. Esse IDC vai causar perda de amizades, porque fica a impressão de que a Justiça Estadual estaria colocada num plano hierárquico inferior à Justiça Federal. Então, para muitos, haveria violação do próprio Pacto Federativo, né? Haveria uma discricionariedade muito grande dada ao PGR para dizer o que é ou não caso de IDC. Então, para muitos, haveria violação ao princípio do juiz natural. Todos esses argumentos não foram convincentes o suficiente, pelo menos para o Supremo Tribunal Federal. O IDC foi apreciado pelo Supremo, aí nas ADIs 3486 e 3493, julgadas aí em setembro do ano passado, e o que a Suprema Corte entendeu? Está aí na tela,
IDC, inserção, par incidente, julgamento com ADI. Medida processual, transferência de feitos, fórmula escolhida, alternativa à previsão. Risco de descumprimento de obrigações firmadas pelo Brasil. Não há violação ao Pacto Federativo, não há violação à autonomia do judiciário, já que o judiciário é um só, chamado princípio da unidade da jurisdição. Não há violação ao juiz natural, não há necessidade de norma regulamentadora, não há violação à legalidade, segurança, processo, ampla defesa, bem como o tribunal do júri. Então, como era de se esperar, até pelos 19 anos passados, o Supremo Tribunal Federal acabou referendando a constitucionalidade do IDC. Rapidamente, só para você lembrar, quais são os requisitos para o deslocamento? O deslocamento vai sair da estadual para a federal. Primeiro requisito, crime envolvendo grave violação aos direitos humanos. Segundo requisito, a quem fala em 2 e 3, eu já falo um só. Risco de descumprimento de tratados internacionais de direitos humanos firmados pelo Brasil, em virtude da inércia, da desídia do Estado-membro em proceder à persecução penal. Presentes esses 2 requisitos, o Procurador-Geral da República poderá suscitar perante o STJ o deslocamento da competência. Ok? Próxima novidade, próxima atualização jurisprudencial. Está aí na tela para vocês. Possibilidade de o interrogatório ser realizado antes do encerramento da oitiva das testemunhas, quando expedida carta precatória. Olha que legal isso para cair na sua prova. Dá uma olhada no 400 do CPP. Charles, lá na nossa audiência de instrução e julgamento, qual é a sequência dos atos probatórios? É o que está aí na tela. Primeiro você ouve a vítima, depois você vai ouvir as testemunhas da acusação e da defesa. Nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222, bem como peritos, acariações, reconhecimento, interrogando-se em seguida o acusado. Então vamos lá. Primeira observação importante. Desde 2008, a regra passou a ser o interrogatório realizado como último ato da instrução, o que, aliás, consolida a sua natureza jurídica como verdadeiro meio de defesa. Renato, mas e as testemunhas? Qual é a ordem? Primeiro, eu ouço as testemunhas da acusação. Depois eu ouço as testemunhas da defesa. Veja, nesta ordem. Só que na sequência a própria lei vai dizer, ressalvado o disposto no 222. Eu brinco sempre com meus alunos, sempre que um artigo faz menção a outro, nunca fiz um estudo para entender como que isso é provocado, mas o aluno fica numa preguiça gigantesca de voltar algumas páginas para ler o 222. E aí isso acaba prejudicando a compreensão do 400. O 222, por isso que é bom, né, um slidezinho preparado pelo próprio professor na véspera, porque a gente já copia para vocês. O 222, pessoal, ele trata da expedição de carta precatória. Então, quando a testemunha mora em outra comarca, você vai expedir uma carta precatória. Eu esqueci de colocar aqui, mas o parágrafo 1º prevê que a expedição de carta precatória, ela não suspende a instrução processual. Então, por mais que uma determinada precatória seja expedida, né, ela não vai suspender a instrução criminal. Então, qual é a razão de ser dessa ressalva feita ao artigo 222? Essa ressalva foi feita aqui para você entender o seguinte:
Primeiro eu ouço as testemunhas da acusação. Terminou? Ouvi as 8. Depois eu ouço as testemunhas da defesa, vírgula, salvo se houver a expedição de carta precatória. Legal? Então, se houver a expedição de carta precatória, pelo menos em tese, é possível que uma testemunha da defesa seja ouvida antes de uma testemunha da acusação. Até aí tranquilo, sem problema nenhum. Só que aí surge a novidade que eu quero mostrar para vocês. O que vinha acontecendo Brasil afora? Brasil afora, Charles, quando uma carta precatória era expedida, alguns juízes vinham não só invertendo a ordem de oitiva das testemunhas, como também antecipando a realização do interrogatório. Eu não sei se fui claro nesse sentido, mas veja você, o processo está tramitando em Belo Horizonte, beleza? Saiu de lá uma precatória para ouvir uma testemunha da acusação no Acre. Hoje a gente sabe que a precatória, geralmente, a testemunha intimada, ela é ouvida por videoconferência. Mas vamos imaginar que foi uma precatória mesmo. Beleza. O que o juiz de Belo Horizonte fazia, Charles? Sabedor de que a precatória ia demorar para ser cumprida, e à luz do parágrafo 1º, o que ele fazia? Ele já concluía a instrução do processo em Belo Horizonte, inclusive realizando o interrogatório do acusado, e ficava aguardando a devolução da precatória com a oitiva da testemunha da acusação. Pode isso, professor Renato? Não, não e não. E por que não? Porque o interrogatório, pessoal, ele deve ser o último ato da instrução. E porque o próprio 400, quando faz a ressalva da precatória, ele faz a ressalva exclusivamente em relação à oitiva de testemunhas. Beleza? É dentro desse contexto, então, pessoal, que o STJ resolveu, no paradigma aí citado, de setembro de 2023, fixar uma tese em repetitivo, a de número 1114, dizendo: o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no 400, ela tangencia apenas a oitiva de testemunhas e não o interrogatório. Cuidado, o eventual reconhecimento dessa nulidade, todavia, se sujeita à preclusão e à demonstração do prejuízo. Então, isso aí vinha acontecendo demais. Então, o STJ, se precavendo, ele vai dizer, tudo bem, você pode até arguir essa nulidade, mas desde que você já o tenha feito na própria audiência. Então, voltando no meu exemplo, lá em Belo Horizonte, o juiz começou para ser excelência pela ordem. A defesa protesta. Não é caso de se fazer o interrogatório, pelo menos enquanto não houver a devolução da precatória com a oitiva da testemunha da acusação. Doutor, quem manda aqui sou eu, doutor. Eu sou juiz aqui há 40 anos. Quem manda aqui sou eu. Nós vamos fazer o interrogatório, sim. Tudo bem, excelência. Então, conste o protesto da defesa para que amanhã possamos arguir essa nulidade perante os tribunais aí. Beleza? Caminhamos, pessoal. Próxima tese. Ou próxima ADI, sei lá, aí a sequência que eu coloquei. Possibilidade de reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal para fins de concessão de benefícios. Isso aí é bem legal. Ainda que tal circunstância não tenha sido reconhecida no âmbito do processo de conhecimento. Charles, sabemos que há dois momentos diversos. Um deles é o processo de conhecimento. Então, onde vai haver uma investigação no primeiro momento e depois você vai ser processado e julgado. Se acaso houver a condenação, haverá depois a instauração da devida execução. A discussão que se põe aqui, colegas, é a seguinte. Imaginem vocês
que na hora da sentença condenatória, leia-se, no processo de conhecimento, o juiz tenha reconhecido que o acusado seria primário. Então, por algum motivo, o juiz não reconheceu a reincidência, o que claramente para ele é muito bom, porque não aplicou então a agravante, não a levou em consideração na hora da dosimetria da pena, na análise da fixação de um regime e assim por diante. A pergunta é, o cara é reincidente, só que o juiz do processo de conhecimento não reconheceu isso na sentença condenatória. A pergunta é, poderia então, mais adiante, no processo de execução, o respectivo juiz reconhecê-la? Seria possível, então, pessoal, que ele reconhecesse a reincidência à luz do artigo 66, inciso 3º da Lei de Execução Penal? Sim ou não? E aí? Ótima questão, sabe por quê? O tema é polêmico. Você encontra uma primeira corrente que eu diria que talvez vocês possam sustentar numa prova de defensoria pública, que vai dizer que isso não é possível, porque viola o chamado princípio da non reformatio impeius. Se o acusado é reincidente, a reincidência deveria ter sido aplicada pelo juiz sentenciante. Logo, ela não pode ser aplicada pelo juízo da execução, sob pena de verdadeira reforma em prejuízo do acusado. Cuidado! Há uma segunda corrente, e é exatamente nesse sentido a tese fixada pelo STJ, que vou exibir para vocês na sequência, que vai dizer que não há falar em non reformatio impeius. O STJ entende que a coisa julgada não impede que o juízo da execução aprecie se o indivíduo é ou não reincidente. É óbvio que o juiz da execução, ele não vai aumentar a pena, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que ele vai alterar o regime de cumprimento da pena. Agora, nós sabemos que ao longo da execução penal, vários benefícios são concedidos e levam em consideração o fato de você ser primário ou ser reincidente. Poderia, então, o juízo da execução reconhecer a reincidência? STJ entende que sim. Beleza? Então, se vocês forem fazer prova para Ministério Público, se vocês forem fazer prova para a magistratura, certamente é a posição a ser adotada, sobretudo porque agora há uma tese fixada em repetitivo pelo nosso querido, ou talvez não tão querido assim, né, Charles? STJ. Abre aspas para a tese 1208. A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para concessão de benefícios, ainda que ela não tenha sido reconhecida pelo juiz que prolatou a sentença condenatória. Tá aí o paradigma, decisão aí de outubro de 2013, que certamente despencará em concursos no ano de 2024. Se Deus quiser, né, pessoal? Vamos em frente? Próximo item, já está aí na tela para vocês. Posse de aparelho celular ou de seus componentes essenciais como espécie de falta disciplinar e necessidade ou não de realização de exame pericial. Maestro, sabemos que, infelizmente, Brasil afora, vários presídios se tornaram o quê? Verdadeiros gabinetes do crime, verdadeiras centrais telefônicas do crime. Os indivíduos presos continuam liderando suas organizações criminosas, como também praticando crimes, né,
Quem nunca recebeu uma ligação em que sequestraram seu filho, sequestraram sua filha? Já recebi pelo menos umas 2, né, de sequestro da minha filha, de madrugada, só que felizmente ela tem 10 anos, eu sei que por hora ainda está em casa ali comigo. Pergunto, o que a legislação fez? A lei de execução penal foi alterada no ano de 2007 e a ela foi incluída uma falta disciplinar grave do condenado à pena privativa de liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Charles, cuidado, já me perguntaram isso, e eu até comento no livro, né? Renato, cidadão foi pego com um radinho. Hoje nem tem mais. Você lembra o radinho? Futebol, você escutava? Né? O radinho, ele vai caracterizar a falta? Não. Precisa ser algum tipo de aparelho que permita a comunicação com outros presos. Um walkie-talkie entra nisso? Sim. Né? Celular? Sim. Você tem algum outro dispositivo? Sim, sem problema algum. Aqui 2 perguntas interessantes que serão respondidas separadamente em 2 súmulas. A primeira delas, será que a posse de chip de aparelho telefônico também caracteriza a falta grave? Na visão dos tribunais superiores, sim, tá, pessoal? Você não precisa encontrar apenas o aparelho. Se você encontrar o chip, se você encontrar carregador, se você encontrar bateria, os tribunais superiores entendem que isso seria suficiente para a caracterização da falta grave. Nesse sentido, aliás, está aí na tela uma súmula nova do STJ, que é a 660. A posse pelo apenado de aparelho celular ou de seus componentes essenciais, repito, chip, carregador, bateria, constitui falta grave. Legal? A outra questão é, preciso fazer exame pericial no aparelho? Sim ou não? O STJ, Charles, entende que não, tá? Ele vai dizer, então, que essa falta grave da posse de aparelho celular ou de outro similar que permita a comunicação com o ambiente externo, não há necessidade de quê? De prova pericial. Então, cuidado para não trazer para a execução penal o teor do artigo 158 do Código de Processo Penal. A gente sabe, Charles, que o Código de Processo Penal, em relação à materialidade dos delitos, ele ainda trabalha com o sistema da prova tarifada. Ou seja, artigo 158, quando a infração deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Será que esse dispositivo é aplicável à execução penal? STJ entende que não. Por isso que a falta grave em questão, ela não necessariamente precisa ser comprovada por exame pericial. Então, sei lá, se um policial penal depõe como testemunha, dizendo que o Charles foi encontrado na cela e que ele estava usando um telefone para se comunicar com o ambiente externo, pronto, é o quanto basta para a responsabilização disciplinar pela falta grave em questão. Cuidado, pessoal, isso é ótimo para cair em prova, porque uma coisa é no âmbito da execução penal. A falta grave não precisa de perícia. Na hora da prova, o que o examinador vai jogar? Ele vai jogar o crime. Pois é, porque nós temos o crime de ingressar, facilitar a entrada de aparelho telefônico, né, em estabelecimento prisional. Aí o examinador vai querer confundi-los com a súmula 661. Se a falta grave não demanda a realização de exame pericial, quando se trata de crime,
A lógica é outra, tá, pessoal? Então, cuidado, porque aqui a evidência, se nós estamos no bojo de um processo penal, dúvida não há quanto à indispensabilidade do exame pericial. Então, sei lá, se eu for visitar meu irmão num presídio e eu resolvo ingressar com um aparelho celular escondido para fornecer para ele, eu vou responder por esse crime. E, nesse caso, o exame pericial será indispensável, já que a infração teria deixado vestígios. Caminhamos? Próximo item. Põe na tela para nós, por favor. Constitucionalidade do artigo 2º, parágrafos 1º, 6º e 7º, do 14, parágrafo 14, todos da Lei 12.850. Que lei é essa, Charles? Essa aqui, ó, mais uma atualização. Essa aqui é matéria minha, no curso de legislação especial, organização criminosa. Ano passado, semestre passado, foram 3 aulas tratando da 12.850. Sem dúvida alguma, uma das leis mais importantes nos dias de hoje é a Lei das Organizações Criminosas. Supremo Tribunal Federal, agora em 2023, apreciou a constitucionalidade de alguns dispositivos constantes dessa lei. Vamos dar uma olhada? O primeiro deles, parágrafo 1º, ele vai trazer uma figura equiparada, né? Nas mesmas penas incorre quem impede ou embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Havia um questionamento de que este tipo penal violaria a legalidade, porque os verbos utilizados seriam muito genéricos, muito indeterminados, violando aquela ideia de taxatividade. O Supremo descartou isso. Então, na visão do Supremo, pode ficar comigo, Charles? Não há violação à legalidade, não há violação ao princípio da proporcionalidade. O Supremo entendeu que a norma penal estabelece o bem jurídico, estabelece os sujeitos do crime ativo e passivo e estabelece aí o próprio tipo penal, o núcleo do verbo. Então não há nenhuma violação ao princípio da legalidade. 2. Também foram questionados os parágrafos 6º e 7º. O parágrafo 6º prevê a perda do cargo e interdição como efeitos automáticos da condenação. Havia quem dissesse que isso seria desproporcional, ao passo que o parágrafo 7º prevê a possibilidade de atuação do Ministério Público, né? Se houver indícios da participação de policiais nos crimes de que trata esta lei. À semelhança do parágrafo 1º, os dois também foram considerados constitucionais. Na visão do Supremo, Charles, a perda do cargo, nós estamos falando de um funcionário público envolvido com organizações criminosas. Consegue imaginar algo mais absurdo que isso? Quer dizer, o cidadão está se valendo do exercício funcional para concorrer para a prática delituosa dessa natureza. Nada mais óbvio que haver a perda do cargo. Felizmente, foi a decisão do Supremo. 2. Participação no Ministério Público. Senhores, quando lá atrás o Supremo reconheceu a excepcional possibilidade de o Ministério Público investigar, lá atrás ele já havia destacado, sobretudo quando houver um envolvimento de quê? De policiais. Porque, infelizmente, nesses casos, há necessidade de um controle externo exercido de maneira mais presente, exatamente para evitar qualquer tipo de corporativismo. O Supremo concluiu da mesma forma. E para terminar, Charles, algo que a gente já falava há muitos anos e que agora foi apreciado pelo Supremo. Colaboração premiada é o artigo 4º e direito ao silêncio. Charles, a colaboração premiada, ela é compatível com o direito ao silêncio? Sim, óbvio que sim. Da mesma forma que eu posso confessar um delito,
já que não há o dever ao silêncio, mas sim o direito, eu também posso celebrar um acordo de colaboração premiada. Eu vou ser advertido do direito ao silêncio, eu vou ser advertido das consequências desse exercício, mas eu posso optar por falar, por esclarecer o fato, sobretudo para obter o quê? Os prêmios legais. O detalhe, no entanto, e a gente sempre chamava a atenção do aluno para isso, é o verbo renunciar. Por quê, pessoal? Ora, se trata o direito ao silêncio de um direito fundamental, é óbvio que você não pode renunciar a ele, já que tais direitos têm, por natureza, aquele caráter de quê? De irrenunciabilidade, inalienabilidade e assim por diante. Então, quando a lei diz renúncia, na verdade não seria uma renúncia propriamente dita, e sim uma opção pelo não exercício. Uma opção que se dá de maneira voluntária. Uma opção que se dá com o auxílio da defesa técnica. Por isso que não há falar em nenhum tipo de inconstitucionalidade. Beleza? Tudo isso foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgado importantíssimo, concluído aí em novembro de 2023. Eu vou me permitir não fazer a leitura, exatamente porque ainda tenho uma outra tese para exibir aqui para vocês. É só você pausar e pegar todo esse conteúdo aí. Para a gente poder terminar com chave de ouro e muito conteúdo, Charles, uma outra tese, agora no caso uma súmula, que eu queria mostrar para vocês. Tráfico privilegiado e obrigatoriedade de fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Charles, vamos aqui lembrar que a figura do tráfico privilegiado, que na verdade nem privilegiado é, né? Na verdade é uma causa de diminuição de pena, está lá prevista no parágrafo 4º do 33. Grosso modo, são 4 requisitos cumulativos, né? O indivíduo, ele precisa ser primário, ele deve ter bons antecedentes, ele não pode se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organização criminosa. Presentes os 4 requisitos, a lei autoriza uma diminuição da pena de 1/6 a 2/3. Perceba que, a depender do patamar de diminuição da pena, uma pena de 5 anos, aí é só você multiplicar pelos meses, vai dar 60 meses. Se diminuída em 2/3, sobram 20 meses, ou seja, 1 ano e 8 meses. Então isso aqui, pessoal, é o melhor cenário para o seu cliente processado por tráfico de drogas. O reconhecimento do privilégio, leia-se, da causa de diminuição de pena. Porque ele vai sair de um crime com pena de 5 anos e vai cair em 1 ano e 8 meses. Pergunto, o tráfico privilegiado é crime hediondo? Não. Antigamente, houve até quem dissesse que sim, hoje não é mais. Súmula do STJ foi cancelada e a própria lei de execução penal, alterada pelo pacote anticrime, passou a dizer que o tráfico privilegiado ele não é considerado hediondo. Pois bem, partindo da premissa, então, de que o tráfico privilegiado não é hediondo, partindo da premissa de que, a depender do caso concreto, o indivíduo poderá ter sido condenado a uma pena de 1 ano e 8 meses. Pergunto, é obrigatório o regime inicial fechado? 1 ano e 8 meses? É obrigatório indeferirmos a substituição por restritiva de direitos? Não. Por incrível que pareça, pessoal, isso vinha acontecendo Brasil afora, ainda sob aquela ideologia de que é tráfico, ainda que privilegiado, mas ela já vinha sendo descartada pelo STJ, que dizia o quê? Peraí, se o cara foi condenado
há uma pena de 1 ano e 8 meses, e se não se trata de crime hediondo, na hora de fixar o regime, você tem que olhar para quê? Para o Código Penal. Leia o Código Penal. É possível a fixação de outro regime que não o fechado, que não o semiaberto? Dá uma lida comigo. Nem a matéria é minha, né, Charles? Clebão, se bobear, vai ficar chateado comigo, né? Fala, poxa, Renato, você está invadindo aí a minha disciplina. Peço desculpas aí ao Clebão, mas só para terminar. As penas privativas de liberdade serão executadas de forma progressiva segundo mérito, observando critérios, transferência. Dá uma olhada para mim na letra C. O meu cliente, ele é primário e ele foi condenado a uma pena igual ou inferior a 4 anos. Qual é o regime de cumprimento da pena? O aberto. Legal? Logicamente, observando-se, para tanto, os critérios previstos no 59. A mesma coisa, pessoal, eu não copiei, vale para a pena restritiva de direito. Porque se você olhar o 44 do Código Penal, ele vai dizer que o crime ele não pode ter sido cometido com violência, com grave ameaça, a pena ela não pode ultrapassar aquele patamar de 4 anos. E é o que nós temos aqui. Hoje, finalmente, a matéria então foi sedimentada na súmula vinculante 59, que, como disse há pouco, vem ao encontro da orientação que já era trabalhada pelo STJ. Abrimos aspas aí. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos, quando reconhecido o tráfico privilegiado. E, obviamente, ausentes vetores negativos na dosimetria da pena, observados, como vimos, o 33, parágrafo 2º-C, que fala do regime aberto, e o 44, que fala das penas restritivas de direito. Maravilha? Com isso, então, colegas, finalizamos. Foram 6 teses, súmulas aí trabalhadas. Finalizamos o que eu havia preparado de atualização jurisprudencial. Espero que vocês tenham gostado. O nosso canal de comunicação é pelas redes sociais. Sou eu mesmo que respondo. Outro dia eu estava dando uma palestra em Brasília, ano passado. Aí um aluno falou para mim, pô, professor, parabéns para o pessoal da sua equipe de apoio. Me respondeu no mesmo dia. Eu falei, Charles, fala para eles, né? Até os slides que eu dou aula, pessoal, quem prepara sou eu. Beleza? Então, canal de comunicação, Instagram, Prof. Renato Brasileiro, manda lá para mim, professor. Sua aula foi péssima, não gostei nada, perdi meu tempo. Professor, a aulinha foi mais ou menos, quebrou o galho, tá? Seu feedback é sempre importante para a gente manter aí o nível de qualidade que você merece. Todo esse conteúdo, trabalhado na aula de hoje, já consta dos nossos manuais. O Charles vai colocar aí para vocês na tela depois, vai fazer aquela edição que só ele sabe fazer, as edições 2024 dos nossos manuais. Manual de Processo Penal, partiu agora para a 13ª edição. Atualizado com o Juiz das Garantias. Eu reescrevi todo o capítulo depois de ler aquelas mais quase 1.200 páginas da ADI do Juiz das Garantias. Pessoal, Manual de Legislação Criminal Especial, as principais leis especiais, Lei Maria da Penha, Lei Henri Borel, Lei de Trânsito, tráfico de drogas, organizações, interceptação telefônica, execução penal e tantas outras, tá? Manual de Execução Penal, Manual de Jurisprudência, esse é muito legal. Quem não conhece, Charles, o Manual de Jurisprudência tem feito grande sucesso entre os alunos porque é um livro curtinho, é uma leitura dinâmica e rápida, onde ali você vai ter acesso às 4 disciplinas, penal, processo penal, execução e legislação, e onde você encontra todas as súmulas criminais do STF e do STJ, todas as teses de repercussão geral e de recurso especial repetitivo, e todas as decisões no controle concentrado de constitucionalidade. Então tem o manual de processo, manual de legislação, manual de execução, manual de jurisprudência,
tem o Código de Processo Penal comentado e, por último, o livro que tenho o prazer de escrever em coautoria com meu amigo, professor Gajardoni, Competência Civil e Criminal da Justiça Federal. Dá para ver mais ou menos porque que a gente para 6 meses do ano, né, para atualizar, que realmente não é uma tarefa fácil. Legal? E só para concluir, pedindo desculpas aqui pelo marketing, né, na parte final da aula, mas para você que está tendo o primeiro contato com o G7 jurídico, é disso aqui para melhor. Eu ia falar pior, não, para melhor. Porque, meu amigo, junte-se a nós, você não vai se arrepender. Toda essa qualidade, toda essa atualização com aulas inéditas, tá, pessoal? Hoje, a gente sabe, cursos pela internet, infelizmente, são aulas velhas, requentadas ali num pontinho com uma atualização pontual. Não, a gente joga tudo fora e grava do zero. Como disse para vocês, eu vou voltar aqui amanhã já com a voz ruim para gravar uma aula inteira sobre juiz das garantias à luz da decisão do STF nas ADIs do juiz das garantias. Beleza? Então junte-se a nós, seja no intensivo anual, seja no MP Magis estadual, porque você não vai se arrepender. Só para você ter uma noção, o intensivo anual são 37 aulas de processo penal, sendo que das 37, 33 são ministradas por mim. Cada uma delas variando de 5 a 6 blocos. São 2 horas e meia, 3 horas, com material de apoio, com exercícios de fixação da matéria e assim por diante. Então junte-se ao G7, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Conteúdo completamente atualizado, inclusive preparando você agora para o novo ENAMA, né, organizado aí pelo CNJ. Legal? Agradeço ao Charles pelo excelente trabalho de gravação e a cada um de vocês pelo carinho, pela atenção, pela paciência. Espero que a aula tenha sido produtiva. Repito, aguardo o seu feedback pelas redes sociais. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e quem sabe até o nosso encontro aí na primeira semana de aulas do G7. Tchau!